E aí, pessoal, eu vim aqui hoje trazer para vocês 5 novidades do Visual Studio 2022 para programadores C++. Porque para quem vem acompanhando a evolução do Visual Studio aí nos últimos 15 anos, sabe que o C++ nem sempre foi tratado como uma linguagem de primeira classe dentro da ferramenta. Então, muitas novidades e recursos novos eram implementados só para C Sharp, para Visual Basic, e o C++ acabava ficando de fora. Mas tudo isso vem mudando nos últimos anos com o renascimento do C++, e a versão 2022 do Visual Studio é a prova disso. Então, vamos conferir essas novidades. A primeira novidade, pessoal, é que agora o Visual Studio é uma aplicação de 64 bits. Isso significa que ele vai ter um suporte melhorado para projetos grandes. Então, quando ele era uma aplicação de 32 bits, ele estava limitado a usar no máximo 4 GB de memória para gerenciar esses projetos que eram carregados ali dentro do ambiente, né? E a gente já viu aqui no canal que desses 4 GB, 2 GB era memória estática e 2 GB memória dinâmica. Agora, sendo uma aplicação de 64 bits, o Visual Studio vai poder alocar até 8 terabytes de memória para poder gerenciar esses projetos. Então, isso vai permitir que ele gerencie projetos bem maiores. Mas isso não significa que a gente não consegue mais criar programas em 32 bits. Então, aí na interface do Visual Studio aqui ao lado, a gente continua tendo a opção de escolher qual vai ser o nosso alvo. E eu posso escolher criar aplicações de 32 e de 64 bits. O que vai acontecer é que o alvo padrão a partir de agora vai ser criar aplicações de 64 bits. A segunda novidade, pessoal, é a compatibilidade do Visual Studio 2022 com as versões mais antigas. Então você pode, por exemplo, manter uma instalação do 2019 e uma instalação do 2022 lado a lado sem problema nenhum. Isso facilita na hora de você fazer a migração, né? Na hora de fazer testes para saber se o 2022 está te atendendo da forma como o 2019 te atendia. Então você pode fazer esses testes antes de fazer a migração. E além disso, o 2022 permite que você instale os toolsets antigos, né? Os toolsets são as ferramentas de compilação. Então, por exemplo, as ferramentas de compilação do 2015 é a versão 140, do 2017 é a versão 141, do 2019 é a versão 142 e agora o 2022 traz o toolset versão 143. Mas se na sua empresa, por alguma razão, eles estão usando um toolset mais antigo e não querem atualizar, você pode instalar o 2022, ficar usando os recursos mais novos da ferramenta da IDE atualizada e instalar o toolset mais antigo para manter compatibilidade com todo mundo. A terceira novidade, pessoal, é o suporte completo ao padrão mais recente da linguagem C++, que é o C++20. Na verdade, o compilador novo, ele implementa todos os recursos do C++20 e ainda traz alguns recursos menores do C++23. E não é só isso não, pessoal, porque o compilador da Microsoft, ele é hoje o único que tem essa implementação completa para o C++20. O Clang e o GCC, que são dois outros grandes compiladores de C++, eles ainda não suportam módulos. Então, por enquanto, a Microsoft detém essa liderança. Mas na ferramenta, pessoal, se vocês olharem a configuração do padrão que vai ser usado para o compilador, vejam aqui ao lado que ele ainda está usando a versão C++ 14 como a versão padrão. Então, se você quiser usar os recursos mais novos, você tem que ir lá manualmente e selecionar o C++20. Ou se você quiser usar já os últimos recursos que estão vindo por aí, você pode usar C++ Latest, né, como opção ali na seleção do padrão do compilador. A quarta novidade, talvez a maior desse novo Visual Studio, é a funcionalidade de Hot Reload. Essa funcionalidade, pessoal, permite que vocês abram uma aplicação, deixem ela rodando e modifiquem o código e sem precisar fechar a aplicação, só clicando lá no botãozinho de Hot Reload, que é esse botãozinho aqui com o símbolozinho de um fogo, você clicando nele, a aplicação vai se atualizar com o novo código que você escreveu. Então é fantástico para você depurar o programa em situações onde o programa, para chegar naquele ponto que você quer depurar, ele tem várias etapas, vários passos para chegar lá. E aí você já deixa o programa prontinho naquele lugar, vai lá, modifica o código e o programa vai se atualizar com aquele código. E essa funcionalidade ainda tem um recurso bacana
que é a opção de Hot Reload on File Save, que permite que você só fazendo o Ctrl S ou só salvando o teu código novo, ele já faça o Hot Reload automaticamente, sem você precisar clicar em lugar nenhum. Essa funcionalidade, pessoal, é tão legal que eu preparei uma demonstração para fazer para vocês. E essa demonstração, para ser mais legal ainda, eu vou fazer com um jogo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como é legal isso. Aqui no Visual Studio 2022, pessoal, com o meu jogo já rodando aqui, é um jogo estilo Galaga. Percebam que quando eu começar a atirar nesses inimigos aqui da frente, eles vão ser destruídos apenas com um tiro. Mas para destruir aquele inimigo verde que está lá no fundo, eu preciso de 2 tiros. Primeiro ele se transforma no inimigo roxo para depois ser destruído. Então eu quero fazer esses outros inimigos também funcionarem da mesma forma. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu jogo rodando, vou clicar aqui atrás, ó, sem fechar o jogo, e vou fazer o seguinte, aqui no Alien no Collision, eu vou vir aqui, onde eu verifico se o Alien do tipo 3, eu transformo ele no Alien do tipo 4. Vou modificar esse código aqui para fazer o seguinte, ou se o tipo for igual a Alien 2. Então eu quero que também o Alien 2 tenha esse comportamento. Vou salvar e vou clicar aqui, ó, em Hot Reload. O que ele vai fazer? Ó? Rapidamente ele vai recarregar o código novo no meu jogo. O jogo não fechou. Ele continua rodando aqui, ó. E quando eu destruir agora o Alien do tipo 2, ó, ele se transforma no 4. Vamos fazer outra alteração? Eu quero aqui, ó, fazer agora a mesma coisa com o Alien tipo 1. Alien 1. Só que eu vou fazer o seguinte, antes de salvar, eu vou vir aqui em cima, ó, no Hot Reload, e vou clicar nessa opção Hot Reload on File Save. Então, quando eu salvar agora o meu jogo, que eu vou fazer agora, ó, Ctrl S, ele vai fazer o Hot Reload automático para mim. E aí, ó, o meu jogo já foi alterado. Agora, se eu destruir o inimigo do tipo 1, ó, ele vira um tipo 4. Bacana, né? A quinta novidade, pessoal, é a possibilidade de você pegar um código C++ que você desenvolveu ali para rodar no Linux ou no macOS e que está usando o sistema de compilação CMake. Você carregar esse código lá no Visual Studio e executar ele dentro do Windows, mas como se ele estivesse rodando no Linux, através do WSL2. Para quem não conhece, o WSL2 é a segunda versão do Windows Subsystem for Linux. Então ele cria ali um ambiente GNU Linux dentro do teu Windows, é um terminal do Linux dentro do Windows, onde ali você tem todos os utilitários, todas as aplicações, todos os comandos que você usa no Linux, e sem você precisar ter um dual boot, sem você precisar ter uma máquina virtual. Então eu tenho um projeto que eu criei para Linux e também para macOS usando o CMake e é perfeito para a gente fazer o teste dessa funcionalidade. Vamos dar uma conferida? Eu já estou aqui, pessoal, com o meu terminal aqui, meu Bash no Windows aberto, né? Ou seja, a minha instalação do Linux aqui dentro do Windows com o WSL aberto. Então, veja que isso aqui é como se fosse um terminal do Linux, né? Eu tenho aqui o OLS, eu tenho o Vim, eu posso aqui executar o G++, o GDB, o Make, o CMake. Eu já deixei tudo pré-instalado, tudo configurado aqui para eu criar programa C++ aqui no Linux. Mas eu não vou usar esse terminal aqui agora não. Eu vou usar o próprio Visual Studio. No próprio Visual Studio eu carreguei o meu projeto que se chama Ray Tracer. E aqui em cima, pessoal, quando eu carreguei o projeto, vejam que tem a possibilidade de eu escolher, ó. Eu posso aqui, ó, escolher se eu quero executar na máquina local ou se eu quero executar, ó, no Ubuntu usando o WSL. Então veja que eu já deixei selecionado aqui para o Ubuntu e aqui eu selecionei qual é o projeto que eu quero, qual é o executável que eu quero rodar, né? No caso desse projeto aqui ele tem vários executáveis, mas eu quero rodar meus testes de unidade aqui e aí agora só falta eu rodar. Então quando eu rodar aqui o programa, ó, vejam que ele vai compilar e vai executar lá no Linux, lá no WSL. E aqui, pessoal, ele já está dando o resultado, ó, de qual é, né, a saída do meu programa, dizendo aqui que todos os meus testes passaram, tudo ok, tudo rodou bonitinho, tá? Então, veja que eu estou dentro do Visual Studio rodando um programa que foi desenvolvido para Linux e para Mac lá no WSL. E para fazer isso, pessoal, eu precisei de pouca coisa. Eu precisei basicamente vir no instalador do Visual Studio e fazer uma pequena mudança
né? Que foi acrescentar o pacote aqui, a carga de trabalho, que se chama Desenvolvimento para Linux com C++. Depois que eu fiz isso, basicamente eu voltei aqui no Visual Studio, vim aqui no menu Tools, Options, e eu precisei habilitar essa opção aqui, ó, dentro de CMake geral, eu precisei habilitar essa opção aqui, dizendo, prefira usar o CMake Presets para configurar, compilar e testar, certo? Então, ativando isso daí, o próprio Visual Studio vai começar a detectar o teu WSL, a tua instalação do Linux aqui dentro do Windows. E ele permite que você, então, use isso como alvo de compilação e de execução do teu programa. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo e se você quer mais conteúdo de programação com C++, se inscreve porque esse é o foco do canal. Valeu!